Então, o que a gente quer realmente é um pouco desmistificar essa questão da reforma da Previdência em palavras populares, para que o povo possa entender de uma forma mais do dia a dia deles o que vai mudar, né, com essa reforma, se for entrando essa nova reforma, o que vai mudar, se vai trazer benefícios para a população, quais são esses benefícios, ou se não, se a população vai realmente perder muito com isso. Bom, o primeiro ponto que eu acho é que a reforma é quase que um consenso, inclusive entre a situação e a oposição, de que reformar a Previdência era uma necessidade, certo? Agora, o modelo de reforma é que é o ponto principal da questão, né? Na verdade, assim, eu faço parte de um grupo que defende que a reforma da Previdência não era nem necessária uma reforma, eram necessários ajustes. Por quê? Porque a Previdência nossa, ela foi instituída na Constituição de 88, o artigo 194, que criou uma coisa chamada Seguridade Social. E o que é que a palavra Seguridade Social remonta para a gente? Remonta a segurança da sociedade, de todos nós, pobre, rico, classe média. Então, a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, propôs, a partir do artigo 194, um pacto da sociedade. Qual pacto? Nós empregadores, nós empregados e nós governo, são os três pilares da Seguridade, nós vamos financiar um pacote de segurança das pessoas, chamado Seguridade Social, que é apoiado na saúde, é apoiado na previdência para que os mais velhos possam se aposentar e é apoiado na assistência social, que são os programas de diminuição de desigualdades, como o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que são programas assistenciais, certo? Então, esse pacote chamado Seguridade Social tem um grande objetivo de proporcionar segurança às pessoas, diminuindo desigualdades. Quem é o financiador disso? A própria sociedade. A própria sociedade. Então, por exemplo, todo trabalhador sabe que quando ele recebe o contra-cheque, o salário dele, vem um desconto para o INSS de 8%, não é isso? Isso. Então, isso é uma contribuição que ele dá à Seguridade. Por exemplo, o governo tira uma parte do orçamento dele e alimenta a Seguridade. E o patrão, sobre a folha de pagamento, ele também desconta 12% lá da folha de pagamento para completar com os 8% do empregado, para dar os 20% para... Né? Fora isso, uma série de impostos alimentam o orçamento da Seguridade Social. As pessoas não sabem, mas até quem aposta na loteria, Mega Sena, Loto Fácil, Quina, uma parte do dinheiro arrecadado pelo governo com os concursos, né, são destinados à Seguridade. Então, né? Entra dinheiro de todos os viés. Então, o grande barato, digamos assim, da Seguridade Social, que está disposto na Constituição, é a diversidade da base de financiamento. Ou seja, ela é uma base de financiamento diversificada exatamente para que ela não quebre, para que ela possa ter o recurso garantido anualmente. Qual é o grande mito que está sendo vendido já desde os governos anteriores, né, até o governo atual agora, que está conseguindo isso de maneira mais incisiva? É que a Previdência está quebrada. E aí o que foi que eu acabei de dizer? É que a Previdência ela não é isolada. Ela faz parte de um pacote chamado o quê? Seguridade Social. Então, o primeiro equívoco que eu acho é tratar a Previdência de forma isolada, desvinculada da Seguridade. Então, se nós formos analisar os números, por exemplo, o Brasil ele tem um orçamento anual. Isso. E desse orçamento anual, o Brasil gasta 40% desse bolo de dinheiro. É como se o seu Raimundo, lá na casa dele, juntando o que ele ganha, o que a mulher ganha e o que os filhos ganham, ele tem o orçamento doméstico dele. 40% do que o Brasil tem do seu orçamento é para pagar juros da dívida. É como se o seu Raimundo fosse pegar 40% de tudo que a família dele ganha no mês e fosse pagar o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial. Sim. Né? Apenas 28%, oscilando um pouco para mais e um pouco para menos, é o que o Brasil gasta com a Seguridade. Ou seja, na família do seu Raimundo hipotética aqui,
ele ia pegar menos de 30% de tudo que a família na casa arrecada para garantir a saúde da família, para garantir a educação da família e para garantir uma melhoria na casa, uma reforma na casa, né? Então, quer dizer, é uma falácia, é uma mentira dizer que a Previdência é deficitária, porque a Previdência, constitucionalmente, ela não é um ente isolado, ela é um elemento da Seguridade Social. Como ela é um elemento da Seguridade Social, o volume de recurso da Seguridade Social não é deficitário, é até superavitário. Pelo que se a gente entendendo agora é assim, não tem questionamento. Você entende? Então, já falando numa palavra mais popular, essa reforma da Previdência, do jeito que eles estão colocando aí, não vem para melhorar nada para o trabalhador, para o povo. Não vem. O que vai acontecer? Eu tenho defendido, e isso já desde o final do ano passado, quando encerrou a campanha eleitoral, eu tenho defendido que a demografia mundial e a demografia brasileira se mudaram, foram modificados ao longo desses 10 anos, né? Então, quer dizer, a expectativa de vida das pessoas aumentou, o IDH de alguns municípios brasileiros também aumentou, e era natural que se parasse para fazer um ajuste na Previdência. Por exemplo, eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome por questões éticas, eu tenho 50 anos de idade. Eu tenho um amigo que com 50 anos de idade já está aposentado. Se aposentou o ano passado. E hoje, os 50 anos é os 30 de antigamente. Então, eu não me entendo, eu hoje, aposentado, podendo produzir para o meu país, para o meu estado, por mais 15 anos talvez, ou 20. Né? Então, eu acho que fazer esse tipo de ajuste era necessário. A grande preocupação que eu tenho é que esse pacote, ele vem empurrado de cima para baixo, ele não foi discutido com a sociedade. Haveria tempo de, no início do ano, o governo convocar uma conferência nacional da Seguridade Social, e aí o governo, organizando essa conferência, trazendo associações, trazendo sindicatos, trazendo associações de empresários, a sociedade civil organizada para dentro de uma conferência de uma semana, o governo já tinha um modelo de previdência, de proposta. Discutia, afinava e aquilo ia passar. O nome disso é democracia direta. Né? Mas o pacote foi feito de cima para baixo. E aí coube no mecanismo democrático que nós temos, que é um mecanismo de peso e contrapeso, o Congresso fazer o contrapeso. Sim. Ou seja, ajustou algumas coisas, a questão do BPC manteve como era, a questão da aposentadoria rural conseguiu se manter como era, mas alguns elementos são extremamente nocivos e a população de baixa renda, principalmente, é que vai ser afetada. Por exemplo, tinham 8 destaques que a oposição quis emplacar já na Câmara dos Deputados e os 8 destaques foram rejeitados. Desses 8 destaques, eu acho que 2 são mais graves, né? A rejeição deles. Primeiro, é a questão do trabalho intermitente. Quem é que trabalha de forma intermitente? É rico, é classe média ou é pobre? Pobre. É pobre. É garçom, é pedreiro, tá certo? É diarista. Então foi a reforma trabalhista do Temer de 2017 que as pessoas venderam a imagem de que a reforma trabalhista ia gerar emprego e nós estamos com um dos mais altos índices de desemprego da história. Verdade. Você anda nas ruas, está vendo as quantidades de pessoas na informalidade. Eu passei agora aqui debaixo da ponte estaiada, tem um senhor lá que vende ovo na tampa traseira do carro. Está lá. A gente informal. passa e vê como isso aumentou na Aumentou. cidade. Exato. Cada um tem uma banquinha vendendo alguma coisa. Então, veja só um dos destaques rejeitados. A reforma da Previdência proposta, a nova Previdência que aí está, ela prevê que a pessoa tem que contribuir um mínimo de 15 anos para se aposentar. Quem não contribuiu o mínimo com esses 15 anos, não vai se aposentar. Não tem direito à aposentadoria. O trabalhador intermitente, ele trabalha entre 3 e 4 meses no ano só. E muitas vezes desses meses que ele trabalha, ele não consegue atingir o teto mínimo de R$ 1.998 para ter uma contribuição na Previdência. Então, o que é que os partidos de oposição queriam? É que o mês que ele faça a contribuição, mesmo que seja abaixo desse teto mínimo, fosse contado para efeito desses 15 anos. Foi rejeitado. Isso significa o quê? Que se um trabalhador intermitente, ele trabalhar um mês
e ganhar só R$300 nesse mês, né, ele vai recolher, o patrão dele que pagou, vai recolher o imposto para a Previdência em cima daqueles R$300, mas aquele mês não vai contar para o cômputo dos 15 anos. Então é um dinheiro que ele está dando para o governo que vai ficar somente no bolso do governo? Só no bolso do governo. Então ele vai ter que juntar valores nesses meses que não atingem o teto mínimo até atingir o teto mínimo para poder contar um mês. Ou seja, ele vai trabalhar 3 ou 4 meses para contar um. Se a gente converter isso em anos, um trabalhador desse, que para contribuir 15 anos, ele vai ter que trabalhar 45 em alguns casos, se for mulher. Sim. E se for 20 anos de contribuição, que é o tempo mínimo do homem, vai contribuir 60 anos para poder ter direito à aposentadoria de um salário mínimo. Ou seja, ele vai chegar a 80 anos, 75 anos sem direito à aposentadoria. Então, isso é um problema grave que essa reforma vai emplacar e que as pessoas de baixa renda é que vão sofrer. Verdade, né? Um outro ponto grave que eu acho na reforma é a questão da pensão por morte. Você imagina uma família que está estruturada, que tem um pai ou uma mãe que sofra um acidente ou uma doença emergencial grave, que a pessoa vem a óbito, né? Então, ela vai receber apenas 50% do valor devido da aposentadoria. E isso, obviamente, vai causar um prejuízo grande no orçamento familiar, né? Outros pontos graves que a gente coloca é que, pela atual regra, você se aposenta com uma média dos 80% maiores contribuições, você descarta 20% das menores contribuições para fazer o cálculo do benefício, né? A compreensão disso qual era? É que você, quando começa uma atividade profissional, você nunca começa com um salário mais alto, sempre são salários mais baixos, né? Agora não, é a média de 100% das contribuições de toda a sua vida de contribuição, né? Isso foi um outro destaque rejeitado. Então, o que é que o desenho dessa reforma nos apresenta? É que ela vai dificultar a aposentadoria e ela vai reduzir o valor do benefício pago. Isso vai afetar principalmente quem? As categorias mais pobres. Então, dizer, por exemplo, que na propaganda do governo, que a aposentadoria, que a nova previdência, ela vai cortar benefícios, que ela vai beneficiar as populações mais pobres, é uma mentira. Esses dados mostram que isso é uma mentira. Eu também vinha ouvindo aqui um comentário do artigo do Fenelon, né, que ele falava da questão dessa previdência dos estados. Isso. Como que se dá isso? Porque ele disse que foi cortada, Perfeito. vai ser uma previdência unificada. Perfeito. Mas nós vivemos em regiões que são completamente diferentes, principalmente com realidades diferentes, né? Como que fica isso? Bom, eu venho defendendo há muito tempo também que estados e municípios não devam ser incluídos nessa reforma. Eu acho que para o futuro pode ser feita uma discussão mais madura de inclusão de estados e municípios numa reforma futura, porque sempre vai haver necessidade de reforma pela alteração de dados demográficos ou de ajustes, né? Agora, me preocupa particularmente o fato de nós estarmos num estado que é um dos mais pobres do país, o estado do Piauí, governados por um governante que se diz de esquerda e é um dos que mais defendem a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. E eu vou explicar a minha preocupação, o porquê em números. Na média, os municípios do estado do Piauí apresentam apenas 9%, isso são dados oficiais do IBGE, 9% da mão de obra ativa com emprego formal. Somente 9%. Municípios de situação muito grave, Miguel Alves, a 1 hora daqui, pertinho, só tem 3% da mão de obra ativa com emprego formal. O restante ou está desempregado, ou está na informalidade, como aquele senhor que vende o ovo ali debaixo da ponte, sim, ou está desalentado, que é aquele que já de tanto procurar emprego, desistiu de procurar emprego. Então, quando você vai no município do interior do Piauí, no início do mês, que coincide com o pagamento do benefício do INSS, que coincide com o pagamento da pensão, das aposentadorias, você vê o município lotado, os bancos lotados, casas lotéricas lotadas, certo? E o comércio lotado, porque principalmente quem é da zona rural, aproveita aquele dia do mês para receber o benefício e fazer a comprinha do mês.
Isso movimenta o comércio, movimenta a economia, gera emprego no município. Bom, aí eu fui atrás de um outro dado, um dado do DIEESE. O dado do DIEESE mostra que no estado do Piauí, na média, os valores que são pagos a aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS representa 300% a mais do que o próprio fundo de participação do município. Então, o que foi que nós concluímos na primeira parte dessa nossa fala? É que a Previdência, a nova Previdência, ela vai dificultar a aposentadoria, o acesso à aposentadoria, e ela vai diminuir o valor pago. Isso. No médio prazo, o que é que vai acontecer? Esse valor que é pago de benefício e aposentadoria no interiorzão desse Brasil vai diminuir. Isso vai gerar o quê? Uma crise no comércio, vai gerar desemprego. Então, eu acho muito preocupante a pressa, o assodamento de querer se incluir estados e municípios nesse pacotão. Porque no médio prazo, se isso não for discutido, se não houver mecanismos que deem uma maior autonomia aos municípios, isso vai gerar um problema grave de desemprego nos municípios, que já não é bom. Porque, na média, está lá no site do IBGE, 9% da mão de obra ativa dos municípios piauienses é que tem emprego formal. Então isso é um desastre. Né? Um desastre muito grande. Mas aí eu trazendo isso aí para explicar para a população, a gente pensa então o seguinte, essa nova Previdência, essa reforma, ela está sendo lá aprovada, vai de âmbito nacional, mas como vai afetar o Piauí, por exemplo? Se for aprovado lá e não entrar o estado do Piauí, o que afeta? Bom, quais as mudanças? Então assim, ela já passou no primeiro e no segundo turno na Câmara, vai agora para o Senado. E aí o Senado está agora preparando-se para fazer a revisão do que foi aprovado na Câmara e qualquer ajuste que o Senado faça, volta para a Câmara de novo. Né? Então, o Senado, na pressa de aprovar essa reforma, já está pensando assim, não, nós vamos fazer uma PEC paralela. Vamos aprovar que chegou da Câmara do jeito que está, para não sofrer mais atraso, e vamos fazer uma paralela. Nessa paralela, aí é que eu acho que o pacote da maldade vai aumentar. E vai aumentar para os estados. Por quê? Porque nessa PEC paralela, o Senado quer incluir estados e municípios e quer incluir a capitalização. Aí é o golpe da maldade final. Por quê? Ao incluir estados e municípios, que atualmente não está incluso, eu acabei de mostrar aqui que isso a médio prazo pode ser um problema grave para os estados e municípios, para as finanças, e ao incluir a capitalização, que esse é o meu maior medo, né? A capitalização ela vai desmontar totalmente a Seguridade Social. Porque um dos elementos-chave da capitalização, qual é? É aqueles 12% que o patrão recolhe da empresa dele para contribuir para o empregado, ele vai deixar de contribuir. Então, por isso que existe um segmento da classe empresarial batendo palma e até fazendo campanha a favor da reforma. Por quê? Porque eles vão deixar de pagar imposto. Só que, historicamente, a classe média brasileira e a classe alta do Brasil, ela acha que as mazelas que acontecem com o pobre não chegam até eles. E chega. Se você vive num estado, numa cidade, onde você está cercado de pobreza por todos os lados, que é o caso do Piauí, é o caso da maioria dos municípios do Nordeste e do Brasil, né? Essas mazelas que os pobres vivem podem chegar até você. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu dou aula no curso de medicina da parte de saúde pública. Eu vou tentar fazer aqui uma contextualização para vocês daquilo que eu falo nas minhas aulas. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa de classe alta que tem a sua mansão no Jockey. A pessoa que tem uma renda de 60 mil reais mês. E ele acha que a pobreza não chega até ele. E acha que em nenhum momento isso vai afetar a vida dele. Ele pode estar chegando em casa, abrindo o portão com controle remoto no seu carrão importado, né? E um assaltante chegar e abordar, entrar na casa e causar uma série de violência à família dele. Então a violência que acontece com o pobre pode chegar até o rico. Uma pessoa começa a ter uma mansão no Jockey, por exemplo, ele tem piscina, vai precisar de um tratador de piscina. Normalmente ele precisa de um jardineiro para fazer o trabalho de jardinagem. Normalmente ele tem uma copeira, ele tem uma cozinheira. E se essas pessoas vivem em áreas periféricas, sujeitas à violência, sujeitas à doença,
quem manipula a comida dele lá na mansão mora na Vila do Arame, que não tem água encanada, não tem saneamento, pode pegar uma doença grave lá e ao manipular a comida dele na mansão dele, pode passar para a família dele a doença grave. Então, nós temos que pensar a Seguridade Social e lutar pela preservação da Seguridade Social, por quê? Porque ela ainda é, no Brasil, a melhor forma de distribuição de renda, de redução de desigualdades. E olha que nós estamos falando do Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Já ia comentar isso, Né? que é uma coisa muito desigual. E se a gente, olhando por esse aspecto, vê que ainda vai gerar maior desigualdade, né? Pois é, então assim, são as preocupações que eu tenho, eu também fico muito entristecido quando eu vejo que aqui no estado do Piauí poucas pessoas estão levantando essas questões, levantando essa voz. As pessoas ou estão caladas ou estão batendo palmas para a Previdência. Por que eu só acho que elas estão caladas? Não seria porque, por ser uma linguagem muito técnica, e o que a gente vê, nós enquanto jornalistas, a gente procura também se informar, a gente está sempre vendo essa linguagem muito técnica. E o nosso índice também de pessoas analfabetas, que não estão na universidade, até alguns que estão, não conseguem entender essa linguagem técnica. É verdade. Eu próprio... Senta aqui, é melhor ela sentar aqui, que ela está fazendo mais pergunta. Senta aqui. Eu próprio tenho dificuldade, Adriana, com isso, embora eu seja professor e tenha passado 30 anos exercitando a prática de tentar explicar as coisas mais fáceis para as pessoas, mas eu próprio, às vezes, tenho dificuldade de explicar isso de uma maneira mais simples para as pessoas, porque é realmente muito técnico. Né? Mas eu sinto isso, eu sinto que as pessoas precisam discutir mais Previdência. Eu fui um defensor e sou um defensor de que a reforma, para que aconteça, deveria ser ou deveria ter sido discutida num seminário. Eu vou dar um exemplo, quem vivenciou isso, o SUS. O pobre, ele se agarra quando precisa da saúde com quem? No SUS. Que com todas as dificuldades do mundo, é o sistema público de saúde mais elogiado do mundo, é o nosso SUS. E como é que o SUS nasceu? A Conferência Nacional de Saúde. Então foi feita uma conferência na década de 80, onde se reuniram sindicalistas, presidente de associações médicas, de associações comunitárias, e se fez uma conferência para se montar, opinar e aprovar o SUS. E o SUS até hoje funciona. Como é que a gente pode, como que as pessoas, porque a gente não está vendo, né, esse movimento de uma maneira mais de massa em prol dessa luta contra a reforma da Previdência. E como que nós poderíamos estar chamando a população para abrir os olhos a isso? Eu estou, como diz a história, naquela fábula do beija-flor, que estava a floresta pegando fogo, e os bichos tudo fugindo e ele lá voltando para tentar apagar. O leão parou e disse: rapaz, tu é imbecil, tu acha que tu vai sozinho apagar esse incêndio? Ele, sozinho eu não vou, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, eu estou, através das redes sociais, fazendo visitas em escolas, né? Eu comecei agora em agosto a visitar as escolas públicas, trabalhando com jovens, explicando o cenário atual. Estou fazendo a minha parte. E estou conversando, dialogando com colegas também políticos que pensam como eu, para que nós possamos nos juntar e levar essas discussões até o grande público. Porque é a única forma que a gente tem de tentar resistir a esse ataque. E no cenário aqui dos políticos do Piauí, quem são as pessoas que lutam com o povo contra essa reforma? Bom, os números estão aí, né? Lá na Câmara dos Deputados, apenas 2 deputados federais do Piauí votaram contra a reforma, né? Que foi o deputado Assis Carvalho e a deputada Rejane Dias. Os demais votaram a favor da reforma, né? Vamos aguardar agora para ver a posição dos senadores. Eu fui candidato ano passado ao Senado e se eu tivesse sido eleito eu estava com muito mais força brigando contra isso, meu povo. Né? Mas uma parte da culpa também foi minha, né? Porque ainda hoje eu tenho um ex-aluno que me encontra pedindo desculpa, dizendo que não sabia que eu tinha sido candidato. Né? Porque eu fui me candidatar já em cima da hora, foi a primeira vez que eu me filiei a um partido, então isso também é uma parte de culpa minha. Né? É o aprendizado que fica. É o aprendizado. Mas nós temos que mudar, né? Eu acredito muito que essa luta é só o começo. Eu fico preocupado com outro ponto que eu queria arrematar essa fala, é o fato de que nós temos um lobo de Wall Street no Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes. As pessoas
não leem, eu gosto muito de ler e gosto muito de pesquisar. Se vocês verem lá o meu canal do YouTube, que aqui vai para o YouTube, né? Toda fala minha, eu levanto uma janela com um dado de onde eu fui buscar. É transparência, né? Em janeiro, o ministro Paulo Guedes idealizou uma empresa de educação médica. Essa empresa comprou 9 faculdades de medicina, 2 inclusive aqui no estado do Piauí, né? E o ministro Weintraub, que é o ministro da Educação, numa quarta-feira lançou o programa Futurice. O programa Futurice, ele tenta atrair a iniciativa privada para dentro das universidades públicas e vai acabar com a autonomia das universidades públicas, porque as empresas privadas vão gerir os recursos da universidade pública. E aí, 48 horas depois, essa empresa idealizada pelo Paulo Guedes de ensino médico abriu capital na Bolsa de Nova York, Nasdaq. Ou seja, você cria um fato 48 horas antes para excitar a iniciativa privada e 48 horas depois você lança o produto. Aí todo mundo vai, resultado, em apenas um dia, eles arrecadaram na Bolsa 1,2 bilhão de reais, em apenas um dia. Tá? Então, o que quer dizer? Há um conflito de interesse claro nisso. E aí, trazendo para a Previdência, o Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG Pactual, que é um dos maiores bancos que vendem carteira de previdência, fundo de pensão. Então, qual é o interesse... Já teve muita polêmica, inclusive. Pois é. Então, qual é o interesse de se propor uma capitalização da Previdência, sendo que o modelo de capitalização, onde foi implantado, Chile e Argentina estão voltando atrás, não funciona, porque empobrece a população. Qual é o interesse? É porque eu tenho um interesse no mercado financeiro. Nós estamos levando a Seguridade Social, que é um pacto da sociedade, uma conquista que o Brasil tem para o mercado de capitais. Né? Que a gente só sabe que só se visa lucro e especulação. Né? Então, esse é o drama que nós estamos vivendo hoje e que as pessoas têm que se posicionar em relação a isso. Eu também escutei um dado que eu não me recordo o nome da pessoa que falou no rádio, que tem a reforma da Previdência, mas que eles já estão trabalhando em cima de, em 3 meses, lançar a reforma tributária. Isso. Que é uma outra questão importante e que, na minha concepção, que a reforma tributária e a reforma fiscal... A Previdência está dando esse trabalho todo. Como que em 3 meses eles vão trazer uma reforma tributária para um país como o nosso, Brasil? E aí vem a preocupação. Nós já estamos caminhando aí para 8 meses de governo Bolsonaro. Eles estão batendo na mesma tecla desde janeiro. A reforma da Previdência é o santo graal, é o que vai salvar a economia do Brasil. E você não vê política de geração de emprego e renda. Você quer ver um outro dado importante? 13 milhões de desempregados. 5 milhões de desalentados, já são 18. 37 milhões na informalidade. O Brasil tem 55 milhões de pessoas, 1 em cada 4, fora do sistema previdenciário. Porque você desempregada não contribui para a Previdência. Você desalentada não contribui para a Previdência. E você na informalidade do mesmo jeito, não contribui. Então, você tem 1 em cada 4 brasileiros que não contribuem para a Previdência. Aí eu fui fazer uma conta. Joguei numa planilha do Excel. Qual é a renda per capita média do brasileiro? R$ 1.330, está lá no IBGE. Se nós reduzíssemos a metade do desemprego com políticas sérias de estímulo à geração de emprego, se nós reduzíssemos a metade da informalidade, atraindo os informais para dentro da formalidade, mostrando que é importante para no futuro eles se aposentarem, nós em 10 anos não teríamos economia de 900 milhões de reais. Nós teríamos um superávit de 3,6 bilhões de reais. E aí me preocupa também o fato de que um economista só vê números. Ele não vê o lado humano, ele não vê pessoas. A mídia, a grande mídia e o governo estão falando o tempo todo. A Previdência vai gerar uma economia de 900 milhões de reais. Gente, quem é que quer economizar com a saúde da sua família, com a educação da sua família? Em Previdência não se fala em economia, se fala em incrementar a arrecadação para ampliar os mecanismos de proteção social. Então, está tudo muito enviesado. Né? E a gente tem que realmente lutar contra isso. Para mim, deu até para entender bem mais aqui com as suas exposições. Acredito que a gente vai conseguir aqui, né, Malu?
construir uma coisa mais. Tu tens mais alguma pergunta? Eu tenho, sim. Eu tenho mais 2 perguntas. Primeiro, eu queria perguntar os trabalhadores que estão nos critérios da aposentadoria, que já estão no ponto de se aposentar. Certo. Se eles, por exemplo, uma pessoa que vai se aposentar esse ano, só que por algumas coisas ela decide se aposentar ano que vem, que ela pode fazer isso, ela pode retardar a aposentadoria dela. Isso. Em que isso afeta? Se as pessoas que estão no critério da aposentadoria, se elas vão se aposentar, né, agora, ou se elas vão se aposentar com a reforma, mesmo que seja aprovada? Pelo texto da reforma, né, está claro que quem já cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria não precisa ter pressa para requerer a aposentadoria. O seu direito está garantido. A pessoa pode passar mais 1, 2, 10 anos trabalhando, que ela vai se aposentar baseado nas regras antigas, né? As pessoas que não cumpriram ainda os requisitos para se aposentar vão entrar numa regra de transição. Na verdade, são 6 regras de transição, né? E quem vai entrar no mercado de trabalho agora, vai entrar baseado na nova Previdência. Ou seja, esse aí está numa situação... A Adriana não. E como isso afeta os servidores públicos, a reforma da Previdência? Porque normalmente a gente pensa mais na iniciativa privada. Isso. Mas também afeta os servidores públicos. Afeta. Os servidores públicos federais, né? Porque estados e municípios, como até agora, não foram incluídos, e a gente tem que lutar para não incluir, pelo que eu falei aqui, eles vão ser afetados na medida em que eles vão perder alguns benefícios em relação, por exemplo, à paridade. Os cálculos que já foram feitos até agora demonstram que quem se aposentar sendo servidor público federal vai se aposentar com uma redução drástica de salário, né? Porque quem não cumprir os requisitos de se aposentar durante o período de transição vai se aposentar com o teto do INSS, que é R$ 5.800. Então, há casos, por exemplo, de servidor público que ganha 17, 20 mil reais, mas que vai se aposentar com 5.800. Muda totalmente, né? A vida da pessoa. Muda completamente, e existe uma organização internacional chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT preconiza que para a pessoa manter um certo padrão na aposentadoria, ela deva se aposentar no mínimo com 40% dos vencimentos que ela tinha na ativa. Isso não vai ocorrer com a nova Previdência, né? A tendência é que as pessoas se aposentem com 30% e até mesmo com 20% do salário que recebiam na ativa. Uma outra preocupação que a gente tem é o fato de que as pessoas que não cumprirem o período mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, porque o DIEESE lançou um outro dado. Na média, o trabalhador assalariado brasileiro, ele só consegue ter carteira assinada 5 meses por ano, né? Então, se você não tem o ano inteiro de carteira assinada, para você completar esses 15 anos de carteira assinada, vai ser muito complicado. As pessoas vão chegar a 75, 80 anos de idade sem cumprir esse requisito mínimo. E ontem saiu um outro dado quentíssimo da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que nos últimos 4 anos, a média de rendimento do trabalhador brasileiro caiu 2%. Em média. Sabe o que é o mais grave? Sim. Analfabetos, negros e quem tem ensino fundamental, essa queda foi de 13%. Nossa. Então isso mostra que o sistema brasileiro é um sistema cruel, né? É um sistema em que a casa grande não quer olhar para a senzala e quer manter a senzala subordinada o tempo inteiro, né? Porque quando você observa que na média o brasileiro perde 2% de rendimento, mas negros, analfabetos e quem tem ensino fundamental perdeu 13%. Então, como é que essas pessoas que estão com a renda diminuída vão contribuir para uma capitalização da Previdência? E trocando em miúdos, o que a gente vê o tempo todo é os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. É bem isso mesmo. E né? aí a gente diz que quer chegar a um país de primeiro mundo. Como que se chega a um país de primeiro mundo dessa forma? Pois é. Acho que a gente vai para quinto, né, Caio? Então é um problema muito complicado. É bem complicado, é bem interessante. Malu deu ali Malu, uma crise de tosse. Essa fase de Teresina do BR-Obró, que a umidade fica muito baixa, a garganta vai embora. Eu esses dias tô lutando aqui contra a minha faringite, eu perco a voz. Caio quer complementar
falar mais alguma coisa? Não, eu ia me despedir do professor, porque eu tenho que ir. Ah, tá. Professor, se Tá quiser bom. deixar mais alguma Não, coisa. a mensagem que eu deixo é essa, é desejar a vocês aqui do JT News sucesso no empreendimento de vocês. Eu já disse aqui para o Caio antes, Pode falar. de que órgãos de imprensa pequenos, né, ou que estão começando como vocês, são aqueles que ainda dão espaço para que as pessoas venham fazer o contraponto ao que está ocorrendo. Porque a grande mídia mesmo só ouve um lado. Eu pergunto, quando que no debate da grande mídia nacional sobre a Previdência, você viu um negro dando o depoimento dele, você viu uma mulher dando o depoimento dela sobre a situação previdenciária, ou viu alguém da oposição falando isso, né? Então, quer dizer, vocês cumprem um papel importantíssimo para a nossa democracia, no sentido de dar essa abertura para que os dois lados, de forma imparcial, venham expor as suas justificativas, né, para as posições que assumem, né? Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Desejo muita sorte aí no empreendimento de vocês. E estamos Obrigado. aqui para colaborar, viu? E a gente está de portas abertas do senhor, viu? E a Precisando. gente está à disposição. Inclusive, aqui já dá para até ter mais pautas em relação a isso. E essa entrevista aqui que a gente filmou, ó, tá aqui a Adriana, tá ali o Caio no final, dá um tchauzinho Caio aí. E aí, pessoal, Né? também. E a gente vai colocar mais tarde no YouTube, com os Ok, caracterezinhos maravilha. tudo organizado. Maravilha. Forte abraço para Tchau, vocês, pessoal. até a Um abraço. próxima.